Meus amigos, meus irmãos, Ideal Espírita, meus irmãos de Campos, cidade com a qual eu tenho um pacto de amor fraterno, que data de 1958, sou, pois, anterior a muitos dos que hoje compõem o quadro de colaboradores desta Casa Espírita que homenageamos neste dia. Eu quero colocar em primeiro lugar o meu regozijo em participar de um momento desses. Para mim é realmente um evento que me enche de satisfação, sobretudo no momento em que nós temos tido ataques tão terríveis às nossas instituições, vermos que uma instituição atinge a idade de 85 anos com a mesma integridade com que foi criada, com a sua estabilidade institucional garantida pelos sucessores do professor Clóvis Tavares. Aqui eu abraço meu querido amigo Flávio, aqui abraço a professora Hilda e todos aqueles que compõem o quadro de colaboradores, incluindo minha cunhada Alcione Peixoto, a minha parceira de trabalhos espirituais, Glenda, e os companheiros todos que fazem o quadro de colaboradores dessa casa, em que me sinto realmente tão bem. Neste momento, queremos homenagear este homem que se somou à instituição, mas deixou que ela prevalecesse sobre ele, e por isso que ela se mantém viva. Então, parabéns a todos e registrem esse meu regozijo pessoal. Vamos tratar hoje de um tema que é extraordinário, que é um tema espírita, um tema que tem uma afinidade enorme com a cosmovisão do espiritismo. Este tema é Cristo e Humanidade. Eu começo oferecendo aí um registro do Evangelho segundo o Espiritismo. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem sob o título de Melancolia. Parece que no capítulo 5º. Uma vaga tristeza que se apodera da alma em determinados momentos da vida. Para uns, seria a consciência dos amores que deixamos para trás, dos primores de uma vida que não soubemos aproveitar, que a lenda apresenta como Lost, de Lost Paradise, o paraíso perdido. Na cultura de nossos avós, que conservamos no espaço mais interior da alma, a melancolia é uma doce tristeza, uma tristeza que estimamos sentir, que nos acolhe, que nos acalma e acomoda as agitações que nos trouxeram à presente quadra de nossa vida. Dá-se muitos nomes a essa sensação estranha e intransferivelmente pessoal. Na língua portuguesa, há uma palavra construída para definir esse transe, é a palavra saudade, que o poeta identifica como sentimento de uma perda que ainda não ocorreu. Almeida Garrett nos faz esta projeção extraordinária. Saudade do que você não perdeu ainda. E essa interpretação que o religioso autor da página oferece ao tema melancolia. Ela se deve à aspiração que todos nós temos de uma vida melhor. É o espaço da esperança
que quase escapa do baú de Pandora, como todos nós sabemos, mas que foi salva a tempo. Saudade do futuro que se consolida na consciência de eternidade impressa em nossa alma pelo Cristo. Exemplo singelo de sua marca em nós, que a canção registra assim: não sei, não sabe ninguém, porque canto fado neste tom magoado de dor e de pranto. E neste momento, todo sofrimento, eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu luz aos olhos, perfumou as rosas, deu ouro ao sol e prata ao luar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. E pôs as estrelas no céu e fez o espaço sem fim, deu luto às andorinhas, ai, e deu-me esta voz a mim. Se canto, não sei por que canto, misto de ternura, saudade, ventura e talvez de amor. Mas sei que cantando sinto o mesmo quando se tem um desgosto e o pranto no rosto nos deixa melhor. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e deu o azul às ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Fez poeta o roxinol, pôs no campo o alecrim, deu flores à primavera e deu-me esta voz a mim. Obrigado, Amália Franco, Amália Rodrigues, perdão, que eternizou este poema em forma de canção. E ele reflete exatamente a marca de Cristo em nós, com a consciência da vida, da perenidade da vida e da doação da vida como um bem eterno, doação gratuita de Deus, na linguagem empregada pelo nosso querido São Paulo, Paulo Apóstolo, Paulo de Tarso, como nós espíritas intimamente o tratamos. São marcas do Cristo presentes na nossa alma, na nossa cultura, nosso espírito latino, na forma como nós agasalhamos o grande esforço civilizatório de Roma, com tantos pontos realmente equivocados, mas com tantas eminências extraordinárias que até hoje realmente nos fazem muito bem a alma. Então, a ideia de Deus está impregnada em nós e nós cantamos e choramos essa ideia exatamente porque esta catarse que se dá em nossa alma nos aproxima cada vez mais de nosso Pai. Obrigado, Jesus, por esse esforço extraordinário que fizeste no momento em que, em conversa com os teus discípulos, querido amigo, mestre e Senhor, ofereceste a nossa participação na unidade que pactuaste com o próprio Pai. Era o que havia de melhor no grande cesto de bênçãos que trouxeste para o planeta. E foi exatamente este o presente que nos deixaste, Senhor. A nossa consciência de Deus. Consciência de integridade, inteireza. Consciência de permanência,
Interesa é quando nada nos falta, nem ontem, nem hoje, nem amanhã. É esta a ideia de permanência que a eternidade do Pai nos transmite, graças ao esforço que empreendeste há 2000 anos. A perfeição. Sem perfeição não haveria eternidade. São dois conceitos que se consagram sempre juntos, um gerando o outro, porque o falso jamais poderia ser eterno. E a verdade que, inclusive, é o grande desafio que se apresenta a todos nós no momento em que nós realmente nos debruçamos sobre as páginas do Espiritismo, a partir da categorização de Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Verdade da qual nós não nos achamos proprietários, porque para nós a busca da verdade é muito mais interessante, fascinante e muito menos perigosa do que a presunção de tê-la encontrado. Então, nós somos buscadores da verdade permanentemente e isto nos vitaliza, exatamente porque não rouba de nós a juventude necessária a empreender os caminhos para que nós atinjamos algum dia a verdade. Dimensão do absoluto. O absoluto que está nas virtudes e que representa realmente um dos grandes desafios da alma humana. Nós estamos submetidos a uma relatividade de tempo, de espaço, a condicionamentos, a contingenciamentos de toda ordem, mas somos desafiados a construir virtudes absolutas, exatamente porque o nosso destino está projetado a partir de nós mesmos, do que temos de melhor, porque, como nós vamos ver, Deus está em nós. É um dos grandes anúncios do Evangelho. Consciência, individualização, acordarmos-nos como conscientes de nossa existência, consciência de parte. Só assim nós poderemos entender o todo, na medida em que nos temos como parte do todo. Se a nossa presunção no planeta fosse a de meros usufrutuários de seus bens, nós não seríamos parte dele e muito menos teríamos condições de vislumbrar o todo que está em Deus. Entendimento da dor como o grande obstáculo que muitas vezes se apresenta em nosso caminho e, ao mesmo tempo, o patamar de onde poderemos saltar para o futuro. A alegria de saber do futuro não se trata de uma crença apenas, trata-se de uma convicção construída a partir de nosso sentimento, auxiliando, dando asas ao nosso raciocínio, além do bojador. E aí não podemos deixar de cumprimentar o velho Luiz de Camões, com quem tanto convivemos durante toda a nossa vida, modesta, do ponto de vista acadêmico, mas intensa, exatamente porque nos foi dada a oportunidade de conviver com essas inteligências e esses sentimentos profundos de almas que efetivamente se dedicaram ao vislumbre do eterno. Ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. E aqui, homenageando
Luiz de Camões, por ter nos projetado no Mar Salgado e nos oferecido a beleza dos Lusíadas. Nós estamos mencionando um lindo poema do outro português mais próximo de nós, chamado Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor, além da dor. O nosso objetivo não é sofrer, é superar o sofrimento, porque saberemos que do outro lado há uma planície iluminada, oferecendo-se aos nossos passos do futuro. E vem a imagem final, que é extraordinária. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, se nós quisermos conquistar este céu que povoa o sonho de futuro da maioria de nós, deveremos saber que ele há de ser expressado pelo espelho, ou espelhado, vamos dizer, por nossa alma. Porque somente assim, dando a essa alma a grandiosidade do oceano, nós poderemos ultrapassar o obstáculo do bojador e, na verdade, poderemos vencer a dor. Obrigado, Fernando Pessoa. Você faz uma grande dupla com o seu antecessor chamado Luiz de Camões. A Deus em nós. A Deus em nós. É essa consciência radicada de Deus em nós, expressa inclusive por poetas que não foram espíritas. E alguns deles, inclusive, não tiveram militância religiosa formal, mas é o sentimento da latinidade, o sentimento do velho mundo, que foi efetivamente invadido pela cultura que vem de Roma e que conduz os conteúdos notáveis do cristianismo. Deu-me Deus o seu gládio, porque eu faça a sua santa guerra. Sagrou-me seu em honra e em desgraça. As horas em que um frio vento passa por sobre a fria terra. Pôs-me as mãos sobre os ombros e doirou-me a fronte com o olhar. E esta febre de além que me consome, e este querer grandeza são seu nome dentro em mim a vibrar. Aí nós compreendemos realmente a ambição de Jesus de construir o reino de Deus, localizando-o no coração do homem. E eu vou, e a luz do gládio erguido dá em minha face calma. E aí o resultado poético, admirável, a grande conquista da alma, cheio de Deus, não temo o que virá, pois venha o que vier, nunca será maior do que a minha alma. Como lastimo que essas palavras e esses conteúdos tão presentes na nossa alma, na nossa realidade, como projeções do esforço crístico empreendido pelo Mestre Jesus,
que essas palavras estejam ausentes da cogitação dos jovens dos dias de hoje, que hão de sentir saudade do que nunca tiveram. E o Espiritismo tem também esse objetivo. Por isso que não podemos baratear, por hipótese nenhuma, a atividade das casas espíritas. Jesus Cristo, o grande reformador do pensamento religioso. Conhecemos as reformas que vieram nos séculos XV e XVI, as tentativas de reformas anteriores, feitas inclusive por almas nobres, como Francisco de Assis. Mas o primeiro grande reformador do pensamento religioso chamou-se Jesus Cristo e o fez não envergando trajes templários. Ele o fez trazendo o exemplo de sua alma limpa, honrada e una com o Pai. Os princípios essenciais de Jesus estão claramente enunciados no seu Evangelho. E que princípios são esses? Primeiro deles, a paternidade universal de Deus. Segundo, a fraternidade dos homens. Parece que estamos diante de um oceano sem praias, porque estes são realmente os grandes sonhos. E esta provavelmente terá sido a grande utopia do Mestre Jesus. É a vida imortal que disso resulta, a todos franqueada e que a cada um permite em si próprio realizar o reino de Deus. Vejam a autonomia notável, ou pelo menos a expectativa de autonomia da alma, a perfeição. É por isso que nós, espíritas, tanto nos entusiasmamos, e a minha velhice não resiste ao meu entusiasmo. E eu termino realmente me excedendo muitas vezes em emoções. Este sonho de perfeição está fundado em 2 pontos essenciais no cristianismo, no pensamento religioso reformado por Jesus. Primeiro, pelo desprendimento dos bens materiais ante o mal que nos faz a impregnação nesses bens, que infelizmente construímos ou somos instados ou sugeridos, intuídos a construir durante toda a nossa vida física. E, em segundo lugar, pelo perdão das injúrias e o amor ao próximo. São outras grandes bordas, digamos assim, virtuais, de um oceano sem praias, digamos. Para Jesus, numa só palavra, toda a religião, toda a filosofia consiste no amor. E ele nos leva realmente a essa cogitação extraordinária da utilidade do pensamento religioso, não é? Que foi buscado, inclusive fora dos quadros da religião. A busca notável dos filósofos, porque eles tinham aspirações maiores que não eram oferecidas pelas igrejas, pelos templos, pelos sacerdotes, pelos profetas, que apenas apontavam um horizonte de possibilidades, mas que muitas vezes criavam incompatibilidades para que se realizassem esses sonhos. E então eles trouxeram sobre os seus ombros a responsabilidade de fazê-lo a partir da valorização da inscrição no Templo de Delfos. Conhece-te
a ti mesmo. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Pergunta Castro Alves, procura Castro Alves, lá na cultura brasileira, meu Deus, do século XIX, lá nos albores do romantismo, final do século XVIII, começo do século XIX, metade do século XIX, espocando o romantismo. E Castro Alves, que inclusive honrou a nossa faculdade de Direito aqui do Recife, tendo sido um de seus alunos, antes de transferir-se para São Paulo para cumprir lá o restante do curso. Castro Alves pergunta, Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Ele não abria mão da sua convicção de Deus, que essa convicção é um presente de Jesus, com o próprio conceito de humanidade. Homens, diz outro gigante do pensamento espírita, Leon Denis, numa obra notável, O Grande Enigma. Homens, aprendei a imergir em vós mesmos, a esquadrinhar os mais íntimos recônditos do vosso ser. Interrogai-vos no silêncio e no retiro e aprendereis a reconhecer-vos, a conhecer o poder escondido em vós. É ele que leva e faz resplandecer no fundo de vossas consciências as santas imagens do bem, da verdade, da justiça. E é honrando essas imagens divinas, vejam, o bem, a verdade, a justiça são imagens divinas no conceito do grande reformador do pensamento religioso, Cristo Jesus. E é honrando essas imagens divinas, rendendo-lhes um culto diário, que essa consciência, ainda obscura em relação a nós mesmos, se purifica e se ilumina. Era preciso que essas palavras fossem registradas nas paredes de todas as casas, de todas as escolas, de todas as casas espíritas. Jesus Cristo é a grande figura que ultrapassa todas as concepções do pensamento. Ainda é Leon Denis que nos informa isto admiravelmente no outro livro, também indispensável, Cristianismo e Espiritismo. Eis porque não pode ela ter sido criada pela imaginação, claro. Qual a imaginação ligada ao planeta, com toda a sua concepção, vamos dizer, refletida a partir dos conteúdos do planeta, com os referenciais do planeta, poderia imaginar o ser chamado Jesus. A sua existência, inclusive consistência histórica, se impõe exatamente por essa novidade, essa grande novidade que ele traz para a terra dos homens, que é a sua própria presença. Não precisamos de certidão de nascimento, nem termos de batismo, nem nenhum outro testemunho histórico formal para termos a consciência da historicidade de Jesus. Nessa alma de uma serenidade celeste, não se nota mácula nenhuma sombra. Todas as perfeições nele ou na alma se fundem com uma harmonia tão perfeita que se nos afigura o ideal realizado. Que maravilha! Que maravilha! Existe o real que bate à nossa porta e muitas vezes até nos acorda de nossos sonos,
E existe o ideal, pois esse ideal se realiza na presença de Cristo, na nossa história, na nossa memória, na nossa formação. Por isso, Cristo e humanidade são duas figuras que se completam e se confundem, e não haverá humanidade sem Cristo. Forçoso admitir, não há humanidade sem Cristo. Nós reforçamos. Com Cristo, nasce a humanidade como conceito coletivo. Continente compacto, amalgamado pela solidariedade. Sepultada para sempre a ideia do arquipélago social, inteiramente incompatível com as leis que regem o universo em constante expansão. Apesar da exuberância e da diversidade do universo, nós o vemos, o temos, o sentimos como um organismo, como um ser integral. E, logicamente, a ideia de arquipélagos sociais em que as pessoas apenas furtivamente se encontram é uma ideia inteiramente ultrapassada, inclusive muito bem projetada nos textos, nas obras, nas grandes contribuições da doutrina espírita. Humanidade na igualdade. Outros dois conceitos realmente extraordinários. Um sem o outro não pode subsistir. Considerando a unidade que dá rigidez ao conceito da unidade divina, banindo para sempre a pluralidade de deuses. Olha que, vamos dizer, conquista lateral extraordinária se fez. De uma vez para sempre, foi varrida a possibilidade de existência de muitos deuses. Varrida no universo da lógica, mas, infelizmente, ainda encontrando guarida em mentes que, na verdade, ainda são mentes infantis e que precisam de alimentar-se de histórias, de contos, de fadas, de mitologias, de cultos, de formalidades, de ritualismos, de dogmas, como se não tivéssemos realmente a capacidade de compreender, de discernir, que foi, vamos dizer, um dos grandes depósitos da alma que todos nós trazemos de nosso berço, das mãos de nosso próprio Pai. Todas as diferenças perdem sentido diante da inevitável interdependência que há entre homens, uns com os outros, e entre estes e os demais seres da criação. As pessoas se surpreendem um pouco, sobretudo pessoas que assumem a responsabilidade de restaurar, por exemplo, a igualdade entre gêneros, a igualdade entre o homem e a mulher. Pessoas que realmente, em boa hora, muitas vezes com boas intenções, realizam esses esforços. Essas pessoas se surpreendem quando nós dizemos que o verdadeiro feminismo começou com Jesus. E não somos nós que dissemos, é Emmanuel. Exatamente essa igualdade na humanidade, ela está simbolizada de diversas formas no Evangelho de Jesus, mas a mais preciosa, a mais gentil, a mais delicada, veio no momento de grande sofrimento de Jesus, quando já não dispunha ele de condições físicas para expressar o potencial de sua alma divina. Exatamente quando está perecendo do alto da cruz, ele divisa
entre as suas lágrimas, os seus suores, o sangue que escorria de sua face, de todas as partes de seu corpo, ele divisa sua mãe, Maria, ao lado de João, e diz a frase célebre que todos nós conhecemos: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe. Jesus nos dá esse presente. E esse presente está tão forte na nossa cultura, como seria bom que fizéssemos uma releitura das primeiras tentativas em identificarmos Maria em nossa Maria, naquela Maria que nos acompanha, naquela Maria que nós começamos a namorar nos primores, nos primórdios de nossa vida, naquela Maria que vem se transformar mais tarde na nossa motivação, na companheira para todas as horas. Então, seria tão interessante que nós voltássemos aos livros para vermos a forma acanhada com que os cantores medievais se dirigiam às suas Marias. Eram cantigas de amor. E como as mulheres não tinham exatamente condições de corresponder a esses galanteios, eles mesmos, os poetas medievais, os cantadores, respondiam aos seus galanteios com as cantigas de amigo. É muito interessante. É aquela troca, vamos dizer, um tanto envergonhada, digamos assim, mas aquela aproximação que é promovida exatamente pela ideia do sagrado, né, que a mulher conduz na sua região sacra, que é sagrada mesmo, que é onde brotamos para a vida material. As musas inspiradoras, e vemos, muito mais tarde, nos antigos e líricos morros do Rio de Janeiro, um cidadão compor, provavelmente numa mesa de bar, um dos mais lindos poemas inspirados nessa figura que ressalta a igualdade entre homens e mulheres, a igualdade em toda a humanidade. As rosas não falam. As rosas simplesmente exalam o perfume que roubam de ti. Demorem-se um pouco na apreciação deste livro maravilhoso, ou deste verso maravilhoso. Lembra-nos a Rosa de Huberto Roden. Quem já leu Huberto Roden, o meu muito ilustre xará, vai saber o que era essa rosa que ele revela na seguinte reflexão: Deus é como o sol que equilibra gigantesco sistema planetário e, ao mesmo tempo, acaricia as pétalas de uma rosa sem crestá-las. É esse universo, ou é esse oceano sem bordas, que nós estamos realmente mencionando em diversos pontos de nosso esforço deste momento, de nossa oração deste momento. A delicadeza, a generosidade, a compaixão são desdobramentos realmente da alma crística, ou da alma beneficiada pela grande luz que se projeta a partir da manjedoura. Cristo e humanismo. Que ninguém pense que existem diferenças profundas entre esses termos, humanidade, humanismo. Não. Quando nos libertamos da nuvem plúmbea, desculpem, plúmbea, isso poderia ser uma nuvem espessa da chamada Idade Média,
começaram a despontar no horizonte da civilização as mentes luminosas que chamavam nossa atenção para o real significado do homem, sobre cujas estruturas psíquicas construíram-se os ideais do humanismo. Aquele momento foi de tal forma intenso que a história o registra pela palavra renascimento. Era como se tivesse havido um novo brado. Cogito, ergo sum. Penso, logo existo. E aí o homem se descobre e se estabelece a partir deste momento um pêndulo interessantíssimo, porque as ideias humanísticas se colocam muitas vezes, ou são observadas muitas vezes, como o outro lado, né, das ideias religiosas, e aí o pêndulo começa a variar de fase para fase do nosso desenvolvimento a partir do século XV, finais do século XV, início do século XVI, aliás, finais do século XVI, início do século XVII, esse pêndulo começa a movimentar-se. E temos tempos em que o teocentrismo se realiza, uma espécie assim de saudade das características da Idade Média, e tempos em que prevalece o antropocentrismo, exatamente uma espécie assim de chamada do feito, a ordem humana, do humanismo realmente que aparecia, que surgia no horizonte da nossa civilização a partir desse momento. Não há humanismo sem Cristo. É ele que se faz presente no fulgor daquelas almas antigas que transmitiram as primeiras noções de absoluto e virtude com dimensão absoluta. Vejam, as primeiras noções de absoluto e virtude como ou com dimensão absoluta. Jesus nos relembra essa sua dádiva, impactando a pequena assembleia de seus seguidores com frases como: vós sois a luz do mundo, o sal da terra, vós sois deuses. Uma palavra só. O apóstolo Paulo, que dele recebeu régua e compasso para realizar a grande obra que realizou, como todos nós sabemos, clamava: desperta, ó tu que dormes. Que grande atualidade tem essas palavras de Paulo. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Ele dá esse recado para os Efésios, lá no capítulo 5 de sua carta. Cristo e o humanismo ainda tenho diante de mim neste momento, e está franqueada para os nossos queridos amigos que nos acompanham, uma tela do pintor florentino do século XV e XVI. Ele nasce no final do século XV, realiza-se como grande expressão do Renascimento na pintura no século XVI. Sandro Botticelli é a sua Madonna. Ela traz ao braço o menino Jesus, que se apoia nos braços solícitos de uma figura angelical de menina. O que é isso, meus irmãos? É uma composição familiar. Família. Não há família sem Cristo. O nosso esforço de transmitir às pessoas que procuram as casas espíritas ou se interessam pelos assuntos do espiritismo, de fazer com que em cada casa se acenda todos os dias, não apenas uma vez por semana, a luz do Evangelho, é um esforço que se fundamenta exatamente nisso, porque realmente se confundem esses dois conceitos de família e de Evangelho, exatamente na medida em que se confundem os conceitos de família
em seu sentido estrito, e família humana e humanidade, realmente de modo geral. São esses primores que nós deveremos realmente procurar. Cristo e Humanismo, diante de mim agora, uma fotografia do Códice de Leningrado, considerado o mais importante dos códices. São resgates mais antigos da história. Resgates, inclusive, que nos informam que o espírito não tem idade, exatamente porque essas celebridades existiram muito antes de nossos avós. Como os hieróglifos, por exemplo, que são caracteres que servem para a escrita desses códices. Mentes iluminadas pelo Cristo, daí a presença do pensamento básico de Jesus em todas as filosofias, em todas as religiões, em todos os cultos, mesmo aqueles mais exóticos. Nós notamos a presença mansa de Jesus, insinuando-se realmente com a sua mansidão e o seu propósito de unir a humanidade. Então, a necessidade de registrar esses documentos de seu tempo, expressando inevitável crença na eternidade. Não há história sem Cristo, o enviado da eternidade. Ainda cristianismo, quanta coisa nós poderíamos apresentar, meus amigos. É evidente que no espaço de uma palestra não podemos nos demorar tanto, porque todos têm muita pressa. Tenho agora diante de mim, e os meus amigos também diante de vocês que estão nos acompanhando nessa festa, um retrato de Ludwig van Beethoven. Não devo falar de sua obra, nem dos monumentos da música sublime criados por mentes privilegiadas, espíritos em provação acerba na terra dos homens. Foram espíritos forçados a superar a dor, isto é, a ultrapassarem o bojador, exatamente para que prevalecesse a mensagem que traziam da espiritualidade superior. Não falarei de Beethoven, nem de outros gigantes da música erudita. Estivesse no estúdio, pediria que este espaço fosse saturado pelos acordes de um retalho, de uma das composições de Beethoven, só um retalho. E faço essa indicação aos espíritas que me ouvem. Procurem a missa solene de Beethoven em Ré maior. Selecione o take de número 15 das gravações conhecidas e que se intitula esta parte da missa solene, Benedictus. E ouça os acordes sublimes que saturarão de harmonia sua alma. Inclusive, o recitativo que existe depois é precedido por uma introdução longa, exatamente destinada a preparar a nossa alma para recebermos os versos que virão depois. Mas é uma música sublime, é uma música que um dia nós poderemos ouvir nas estrelas. O êxtase da alma elevada em harmonia cósmica não existiria em Cristo. Ainda cristianismo. Visito agora uma coleção de autores clássicos, românticos e modernos. Como seria bom que nós pudéssemos fazer um passeio por essas obras monumentais. No outro recanto deste espaço ideal, observo almas dedicadas ao trabalho do espírito humano no mais destacado labor. Homens e mulheres curvados sobre microscópios, investigando lâminas, ou curiosos divinais, considerando. Considerar, nós sabemos, é apreciar o espaço sideral. Este é o significado da palavra. Curiosos mergulham nas estrelas, nas galáxias, nas nebulosas e calculam
os bilhões de séculos-luz entre as formações do universo, dando lições de infinito. Noutra lâmina, um romancista do século XIX, amargurado e insone, nome dele, Fyodor Dostoiévski, tenta concluir a obra que valeria sua vida. Ele buscava escrever dominando as ansiedades imensas que sua alma, repleta de imaginação, de figurações do alto, naturalmente tem a sede de produzir. E se curva sobre uma obra clássica, uma de suas obras fundamentais, que ele deveria construir em 30 dias, sob pena de ser escravizado pelo dono da editora. Que sofrimento tremendo! Não haveria noção perfeita de infinito, meus queridos amigos, sem a ideia de espírito carreada por Jesus. Sem Cristo não há iluminismo. Só realmente um grande talento pode assumir a responsabilidade de criar uma obra nova sem desdizer o seu passado, sem diminuir a expressão de suas obras-primas em apenas 30 dias, com os recursos de que se dispunha naquela época. Era a ajuda de uma estenógrafa para ouvir o relato, que muitas vezes não podia nem sequer ser revisto. Já tinham de sair da imaginação do romancista exatamente em sua cópia ou em sua versão definitiva. Cristo e cristianismo. Jesus é positivamente a pedra angular do cristianismo, a alma da nova revelação. Ele constitui toda a sua originalidade. O cristianismo, com os seus 12 séculos de dores e trevas, não foi uma era de felicidade para a raça humana. Mas o fim da vida terrestre não é a felicidade, é a elevação pelo trabalho, pelo estudo e pelo sofrimento. É, numa palavra, a educação da alma e a via dolorosa que conduz à perfeição com muito maior segurança que aquela apontada pelos prazeres. Não há efetivamente cristianismo sem Cristo. Da mesma forma que não existe espiritismo sem Cristo. E aí temos do próprio Leon Denis também um outro excelente testemunho em relação a esta nossa afirmação, a esta nossa convicção de que não existe espiritismo sem Cristo. Os seus princípios essenciais acham-se claramente enunciados no Evangelho. É a paternidade universal de Deus, a fraternidade dos homens, como já dissemos, com as consequências morais que daí resultam. É a vida imortal a todos franqueada e a cada um permite em si próprio realizar o reino de Deus, isto é, a perfeição pelo desprendimento dos bens materiais, pelo perdão das injúrias e o amor ao próximo. Para Jesus, numa só palavra, toda a religião, toda a filosofia consiste no amor. Essas ideias são indissociáveis, naturalmente, do Espiritismo. E aí temos realmente a grande realidade que nos foi transmitida, o grande presente, a grande contribuição que representa a obra da codificação. E é preciso realmente que nos advirtamos, no momento de tanto fulgor científico como vemos hoje, para os perigos daquilo que Antero de Quental, uma das grandes almas lusitanas, provavelmente o maior sonetista da língua portuguesa, que terminou pondo termo à sua existência, estimulado por uma ciência que lhe dava a ideia de que não haveria vida eterna, não haveria o espírito
E ele então passa a não ver nenhum sentido, nenhum propósito para a vida. Acorda na espiritualidade com a sua consciência viva e nos dá no Parnaso de Além-Túmulo um soneto admirável que todos nós que conhecemos sua obra, esse soneto é escrito por Antero de Quental, sem dúvida nenhuma, ciência ínfima. Vamos ler esse soneto um pouco depois, mas antes queremos muito recomendar aos nossos irmãos espíritas, recomendarmos a nós mesmos, que se alguma coisa se abomina na codificação, isto se chama pseudoconhecimento. Foi por isso que Allan Kardec fez isto. Aos cientistas, a ciência. Se Allan Kardec quisesse realmente fazer as pesquisas científicas que hoje embasam cientificamente a doutrina e que, na verdade, conciliaram almas ilustres do seu tempo, verdadeiros iluministas ou iluminados de seu tempo, como César Lombroso, Gabriel Delane, Alexandre Aksakov, Ernesto Bozano, almas brilhantes, William Crookes, todos esses que compunham a grande comunidade científica, Pierre e Marie Curie, todos esses debruçaram-se realmente sobre os fenômenos espíritas, exatamente porque Kardec respeita a academia, aos cientistas, a ciência. E por isso que temos hoje esses testemunhos que estão embasando uma nova ciência espírita, uma ciência que já tem, vamos dizer, como ponto de partida a convicção da vida eterna e a convicção do espírito acima de tudo. É preciso que redobremos nossos cuidados para não sermos punidos por nossa consciência, quando somente ela nos restar. Eu digo isso, queridos amigos, porque todos nós sentimos que somos militantes da doutrina de tanto tempo, a invasão de novas contribuições, algumas, inclusive, na pretensão absolutamente destituída de razão de atualizar a codificação espírita. Que pena que as pessoas, na verdade, passem a se preocupar mais com a sua própria imagem do que exatamente com a instituição a que servem, inclusive com a vida que deveria engrandecer. Ciência ínfima. O nosso irmão, depois dos torpores terríveis que sucedem o ato do suicídio, acorda para a vida e quer deixar um recado, e deixa esse recado em forma de poema, Ciência Ínfima, que está no Parnaso de Além-Túmulo como sua primeira contribuição, já que ele nos dá diversos outros sonetos, através da iluminadíssima mediunidade de Chico Xavier. Onde o grande caminho soberano da ciência que abriu a nova era, investigando a entranha da monera, a desvendar-se no capricho insano. Onde está essa promessa absurda de uma ciência que era ínfima na interpretação do nosso irmão redivivo? Ciência que se elevou à estratosfera e devassou os fundos do oceano, fomentando o princípio desumano da ambição, onde a força prolifera. Era, naturalmente, o primado da força. Dizia-se na época de Antero de Quental que a suma felicidade representava a soma, a adição do sumo poder com o sumo saber. Então, se a pessoa tinha o sumo poder, quer dizer, todo o poder possível, toda a riqueza do mundo, todos os valores do mundo e todo o saber, ele seria inevitavelmente feliz. Que engano isso representa.
ciência de ostentação, arma de efeito, longe da luz, da paz e do direito, num caminho infeliz, sombrio e inverso. Sob o alarme guerreiro formidando, eis que a terra te acusa, soluçando como a grande mendiga do universo. Antero de Quental, em Parnaso de Além-Túmulo. Queridos irmãos espíritas, estamos naturalmente na hora de concluir os nossos trabalhos, as nossas contribuições modestas, ligeiras, para esse tema robusto com o qual quisemos saudar o aniversário da Escola Jesus Cristo, exatamente chamando a atenção para esses conteúdos espíritas que nos cabe defender e engrandecer com o nosso modesto esforço no planeta. O que estamos fazendo do conhecimento? Como lidamos com os conceitos de habilidades? Como estamos reunindo nossas habilidades para adquirirmos competência? Como lidamos com o conceito de liberdade, que se coloca realmente como grande aspiração humana e como condição sine qua para a existência do espírito? Como lidamos com o conceito de autonomia que a doutrina espírita acorda em nós? Conceito de autonomia, liberdade sem autonomia não tem grande valor. Você tem que ter autonomia para saber usar a liberdade da melhor maneira possível. Como lidamos com o conceito de pluralidade? Cometemos absurdos como o absurdo de hoje, que eliminamos a pluralidade de opiniões para reduzirmos os grupos humanos a duas opiniões extremistas, uma querendo eliminar a outra. Um espírita não pode realmente aderir a essa condição de lado quando exista realmente esse extremismo e essa consciência materialista. Eliminar quer dizer matar, e só mata quem acredita na morte. Quem sabe que a morte não existe não pode matar, nem no sentido estrito de eliminar um ser, e nem no sentido amplo de matar a esperança, de matar a alegria. Como é que nós estamos lidando com o conceito de multiexistência, já que a nossa convicção do futuro não se reporta a um simples ofício de fé, auto de fé. A nossa convicção de futuro se baseia na nossa condição de passado, na experiência que nós trazemos, nos depósitos que nós conduzimos na nossa alma. Como lidamos com os conceitos de interexistência? Sabemos que neste momento nós estamos interexistindo. Estamos recebendo, sem dúvida nenhuma, inspirações, diretrizes do alto. Neste momento, estamos em nossa casa espírita. Quisemos realmente dar esse recado a partir destas paredes, que são todos os momentos, todos os dias, testemunhas dos esforços que realizamos para manter acesa a chama do ideal espírita. Que estamos fazendo dessa interexistência, desse intercâmbio constante, permanente, entre espíritos, não apenas entre espíritos encarnados e desencarnados, mas entre espíritos. Que estamos fazendo do conceito de ciência e religião como áreas perfeitamente conciliáveis. Então é preciso realmente que nos demos conta de todos esses nossos deveres espíritas, que estaremos fazendo do espiritismo, que estamos fazendo do Evangelho de Jesus, como temos lidado com os conceitos de amor, caridade, verdade, justiça, misericórdia, perdão, infinito, eternidade.
espírita com lado, espírita de direita, espírita de esquerda. Deus não tem lado. Sobretudo quando se estabelece uma filosofia de querer um eliminar o outro. Espírita agitando bandeiras de cores diversas. A cor do espiritismo é a cor branca. É branco o manto da caridade. Exatamente porque representa a soma de todas as cores. Espíritas com bezerros de ouro. Não é possível que nós não estejamos acordados para a irritação antiquíssima de Moisés, quando flagrou os seus seguidores idolatrando o bezerro de ouro. Espíritas não se podem fazer idólatras. Cuidemos das adversidades que acumulamos na esteira dos séculos de equívocos. Cuidemos de nossa conversão. Vamos reler, para terminar, meus queridos amigos, juntos, em todos os dias que nos restam, o diálogo de Jesus com Pedro, que o evangelista Lucas registra no capítulo 22 de seu relato, precisamente no versículo 32. Eu, porém, roguei por ti, diz Jesus, para que a tua fé não desfaleça, Pedro. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Essa palavra de Jesus a Pedro sempre me soou muito forte. E nós procuramos ver em todas as versões da Bíblia. E nos convencemos exatamente pela versão original, pelo original da Bíblia Latina, na Bíblia de São Jerônimo. Lá está a palavra converso. E ele quer se referir exatamente a isso. Pedro, que foi o mais iluminado, digamos assim, o mais arrebatado, o médium mais caracterizado como colaborador de Jesus e testemunhou tudo, ainda não se havia convertido. Conhecer todas essas coisas, meus irmãos, meus amigos, é essencial. Mas não é suficiente. É suficiente que nós nos convertamos ao Evangelho de Jesus. É necessário que nós nos convertamos ao Espiritismo. Que Deus nos abençoe. Um abraço muito grande e renovado aos nossos queridos amigos da Escola Jesus Cristo. Obrigado, Senhor.